Boa noite, amores. Boa noite, doutora. Tudo bem? Bora lá. Bom, gente, eu não sei se é a linha Ecos da Natura, que eu amo. Verdade, eu adoro a Natura. Porém, tem coisas que eu não posso usar, né? Que eu sou alérgica. Ou seja, mais a linha de cremes, de óleo. Aquela linha da Ecos eu posso usar e a linha da Todo Dia, verdade. Eu posso usar, né? Agora, eu vou contar uma coisa pra vocês, um segredinho do cheiro da nossa casa, do nosso apartamento. Eu descobri, eu uso koala, né? Porque a koala, ela elimina o odor do cachorro, né? Porque, pensa, minha mãe vive me enchendo o saco, você gasta muito com produtos de limpeza. É porque, você manter um animalzinho dentro de casa, de um apartamento, né? Não é fácil. Por mais que esse animal tome banho seco, banho, não gosto. Bifinho, bifinho, quer bifinho? Quer bifinho? E banho. Banho. Eu dou muita risada. É verdade. Então, assim, não gosto de tomar banho, só banho seco, verdade. Então tem que manter o apartamento cheiroso. Aí eu descobri, eu tava falando da linha Ecos, porque assim, tinha, eu não sei se eles têm ainda, se eles colocaram, ainda tem em linha, uma Delcolônia deles que chamava chá branco. Aí eu sempre tô no eucalipto, mas enjoa, né? Eucalipto, já usei a cola de eucalipto, de lavanda, né? Floral, um monte de koala, de menta, de alecrim. Aí hoje eu fui comprar, eu vi esse chá branco. Falei, gente, eu abri, mas tem o cheiro realmente do perfume da Natura. Você fala, né? A memória olfativa do Torres, ela é impressionante na vida dos nossos seres humanos. É impressionante. Tanto a memória olfativa, como a do paladar, como a fotográfica e a musical. Eu não tenho mais o que falar, né? Eu coloquei hoje aí aqui no canal para vocês verem, né, o que foi realmente o que eu conto no nosso livro, verdade, né? Eu falo nosso livro para as pessoas que estão lá, dedicar com a dedicatória e com a história, né, das pessoas da minha vida, verdade, que fazem bem para mim, pessoa que fazem parte da minha vida, o lado do bem, né? Como eu já cansei de falar aqui, meus pais, o cara que eu amo, os meus médicos, é verdade, né? As pessoinhas que eu falo, porém eu não coloco os nomes, de que veio durante essa trajetória inteira, veio somando na minha vida, é verdade, eu vim trazendo elas, né? Enfim. Então eu falo para vocês, né? Para vocês que eu coloco essas coisas bacanas, né? No canal, para vocês verem o que é a evolução e o que é uma medicina voltada com a ciência, né? Ela é fantástica, ela é algo surreal, né? E a gente não botava fé, a gente só realmente acredita naquilo quando acontece com a gente, galera. Né? Você vê esses negócios você vê diversas reportagens, né, documentários, enfim, sobre a neurociência, sobre a ciência, sobre a neuropsicologia, enfim. Então, quando você realmente precisa do negócio, é que você vê que o negócio funciona. Né? Hoje eu estava no supermercado e eu estava no caixa com uma senhora que eu sempre converso com ela, a verdade, e tinha um rapaz atrás de mim também para passar. E a gente estava falando, né? Falta menos de 2 meses para o Natal, como o ano de 2025 passou rápido. E eu falando, né, que eu comentei isso com a minha médica já um tempo atrás. Ela falou, gente, não é que tá passando, o tempo é o mesmo. Porém, o que vocês faziam, a gente, quais eram as atividades que a gente tinha há 25 anos atrás, né? A vida não era tão corrida. Hoje a gente tem que trabalhar mesmo, a vida ela é mais corrida, então não é o tempo que está passando mais, é a gente que está adquirindo cada dia mais atividades, né? E isso nos consome muito tempo, verdade, né? E automaticamente o dia passa que você não vê. Daqui a pouco o mês acabou e já tá no final do ano. Né? Então aí fica naqueles, né? Nossa, mexendo no clima, tá passando. Não, como diz a minha médica, é bom a gente conversar com quem sabe, né? Não, tá a mesma coisa, porém a vida, ela é diferente de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, e vai ser muito mais diferente daqui 30 anos, daqui 20 anos,
né? Enfim, é a evolução do ser humano. E isso a gente tem que observar muito, né? E como eu falei nas minhas postagens de hoje, né? A ciência com a medicina, ela é fantástica, né? E ela realmente ela vem para curar, ninguém brinca, né? Ela vem para cuidar mesmo e para botar para funcionar. E quando a gente conversou em 2019, eu, a Márcia e os dois neuros, eu não acreditava, galera, porque o meu medo era tão grande de realmente tudo aquilo que eu via à minha volta, né? Porque você, de repente, você tá fazendo um tratamento com psiquiatra de todas as patologias, né? De todos os seus traumas que você teve, né? Que você tem que superar, a verdade, né? E tocar a vida, enfim. E a sua médica vira pra você e fala assim: mas cadê fulano de tal? Cadê ciclano de tal? Mas, tipo, em 3 sessões, né, de análise seguidas, né, ela tocando em nome de pessoas nas quais eu não lembrava. Como assim? Não, mas você... Por quê? Porque ela vem cuidando da minha pessoa desde 2017. Então, assim, nos primórdios, no início de 2019, que ela começou a perceber, né? Aí ela tocava nos nomes das pessoas, né? Porque eles têm lá um laudo, né? Um histórico. Enfim, eu tinha acesso às minhas redes sociais. Foi aí que eu encerrei as redes em 2019, né? E então, assim, mas cadê, né? E aquele lugar que você foi? E aquele pessoal que você tava com... Tipo, foi sumindo. Então, assim, de repente, você lidar com essa situação na sua vida, como é que você faz? Você entra em desespero, né? Você entra em desespero literalmente. Aí você cai a ficha, aí você mesmo vai, da sua maneira, né? Sem o auxílio de um profissional, você vai lá tentar lembrar de alguma coisa, você vai lá atrás buscar algo que você não lembra, você não consegue lembrar. Galera, isso dói, mas isso dói. Eu me senti um vazio tão grande na minha vida, parece que tava faltando um pedaço, né? Porque a história da vida da gente, ela é primordial pra gente ser o que a gente é hoje e pra gente, né, e futuramente. Então, quando eu ouço das pessoas o passado não importa, esquece, deleta, nunca mais eu quero ouvir isso de mais ninguém. Eu não posso esquecer mais nada, eu não quero esquecer mais nada, como eu falo pra minha mãe, eu paguei pra não esquecer, é verdade, porque é muito importante, né, você... Desculpa, gente, mas eu tô melhor. É muito importante porque dá um vazio tão grande. Você é aquele negócio, não é cena de novela e nem de filme. Eu não acordei e esqueci todo mundo de uma vez, né? Não tive uma amnésia, né? Não tive uma amnésia, eu tive esquecimento mesmo depois da Covid. Eu esqueci pessoas, eu esqueci histórias, eu esqueci momentos, eu esqueci lugares, né? E foi depois da Covid, foi muito depois da Covid. Óbvio, depois do AVC, ela percebeu, né, em 2019, no início, e depois da Covid foi pior ainda, né? E aquilo me dava um desespero, né? Porque a gente estava numa linha de fazer resgates e de curar traumas, verdade. Aí daqui a pouco veio esse esquecimento, esse baque, aí teve que cuidar dessa parte desse esquecimento, além de cuidar do esquecimento, ter que cuidar desse baque que eu tive, que foi muito sério, e naquela empresa que eu falei pra vocês, né, com essa antiga chefe minha aí, né, dessa forma, né, uma pessoa totalmente desequilibrada, né, é verdade. Então vocês imaginam como é que foi. Eu me senti eu queria estar dentro de uma conchinha e ficar lá quietinha. Sabe aquelas cenas que você vê aquelas menininhas no canto da sala, encolhida? Eu me sentia assim, né? Sabe aquelas piadas que a gente fala, uma ervilhinha de castigo? Eu parecia que eu tinha ficado de castigo da vida, né? Por que comigo, né? Por que aconteceu isso comigo? Eu não mereço, né? Eu não mereço. Não, mas eu sempre ouvi da Márcia, se aconteceu é porque você tem a capacidade de superar. Se você tá passando por isso, é porque você tem que passar. É para um crescimento, para uma mudança, é para algo de bom que vai vir, né? E ela sempre deixou isso muito claro. E quando ela me deu alta, hoje está fazendo 4 anos,
verdade, depois da Covid, que eu fiquei, né, eu fiquei do período de janeiro até outubro de 2021, foram quase um ano mesmo, parada, né? A única coisa que eu fazia era sair pra rua pra Lara fazer as necessidades e ir no supermercado, como eu faço hoje, verdade, mas eu nem com a minha mãe interagia muito, né? Eu nem com a minha mãe interagia, eu não ia na casa da minha mãe, eu não falava com as pessoas pelo WhatsApp, era muito pouco verdade. Né? Por isso que meio que acostumei, verdade, porque foi um ritmo ali de um ano, né? Mas foi um ano ali estudando, um ano de luta, né? De garra, de força de vontade e de determinação. Por isso que eu falo, eu fico muito zangada quando as pessoas me testam incansavelmente. Né? Tava falando com a minha amiga agora, né? Que pessoas como eu quer resultado, né? Eu tô com profissionais muito sérios, né? Então a gente quer resultado na área profissional, a gente quer resultado na vida, né? E a psiquiatria junto com a neuro, eles são muito rápidos. Não é aquele negócio de terapia e daquelas coisas que demora, não é rápido, porque a gente quer ver resultado rápido. E eu acho que foi rápido, né? Porque em um ano a gente começou com a neuro em 2019, em meados de mais ou menos junho para julho, verdade, e nós encerramos em abril de 2022. Então foi rápido, mas o processo mais estudar mesmo, mais foi durante esse período de 10 meses, né, que eu fiquei focada só nisso. E quando eu fazia os treinamentos, né, porque os caras, eles trabalham realmente o cérebro, né, não é, e o cérebro, ele é um conjunto, né, ele é um conjunto de raciocínio, de processamento, de memória, de comandos, né? Então isso é fantástico. A ciência, ela é fantástica, né? Ela não, porque eu falo, a no caso a psiquiatria, a psicologia, ela trabalha emoções, sentimentos. A neuro não. A neuro ela trabalha mesmo o físico, a parte física, né? Então não tem como abrir a cabeça em trabalhando lá o cérebro, tem que fazer, né? Tem que fazer, é verdade, tem que fazer os treinamentos. E os treinamentos são fantásticos. É aí, né, a parte que eu tenho muito de inteligência emocional, de controle e de inteligência artificial, verdade, né, de saber, né, ser uma pessoa muito observadora, uma pessoa atenta, uma pessoa que aquela pessoa que tá de cabeça baixa, tá fazendo outra coisa, mas tá atenta a tudo à sua volta, uma pessoa super observadora, uma pessoa com raciocínio rápido, uma pessoa com atitudes rápidas, né, por causa desse tratamento. E foi fantástico. E no dia que ela me deu alta, que eles me deram alta, a alta foi pra ir procurar trabalho, que foi que eu achei na Enjoy, depois eu fui pra Prime. É verdade, né? Ela disse pra mim, ela falou pra minha pessoa, no consultório dela, ela falou assim, nada vai ser igual, mas isso não quer dizer que vai ser ruim. Pelo contrário, né? Tá aqui uma nova fase, um novo ciclo na sua vida, aonde você tem a oportunidade de estar com quem você ama, de estar com as pessoas que você gosta, que te fazem bem, e deixar lá para trás essas pessoas ruins, né? Essas pessoas que fizeram maldades com você, com a sua Lara, com a sua mãe, com o rapaz que você ama, nos seus trabalhos, enfim, né? Deixar para lá. E você tem a intenção de escrever um livro, né? Você tem a intenção de colocar sua autobiografia para as pessoas ver, passar tudo isso que você, os ensinamentos que você teve conosco, né? Passar essa experiência que você teve conosco, que foi fantástica, para as pessoas, né? Para incentivá-las e deixar esse passado de gente ruim no livro, né? Você não é obrigado a trazer esse tipo de gente para sua atualidade. Então foi isso, né? Foi essas palavras que ela disse, né? E um novo trabalho, isso foi em 2021, galera. Um novo trabalho e você colocar na sua cabeça e aceitar que você sim é uma pessoa, é uma outra pessoa, porém é uma pessoa melhor, né? Hoje você é uma mulher que você tem bom conhecimento, você tem experiência, você é uma mulher independente, né? Então foram essas coisas, a parte psiquiátrica junto com a ciência, né? Então aquele negócio que eu falo para vocês que os exercícios
para testar a parte cerebral que manda o comando para tudo, para a parte auditiva, para a parte respiratória, para a parte de visão, para a parte de direção, né? Isso é fantástico. E no meio disso é a memória, né? A memória, a nossa memória, ela é algo que ela é um dos maiores bens que a gente tem na vida, né? E a minha memória foi, a gente trabalhou muito a minha memória passada, a memória atual, porque a memória atual é aquela que é a principal, é o que a gente está vivendo agora, né? O que eu estou falando com vocês agora, essa memória é atual, mas daqui segundos ela vai para outra parte do nosso cérebro, para a parte de memórias passadas, né? Então, o treinamento foi basicamente esse. Por isso que aquele filme, como se fosse a primeira vez, ela teve problema na memória atual. Então, o que, que acontece? A memória atual dela, todo dia é um novo dia para ela, justamente porque ela não tem ali aquele processamento, né? O meu, eu tive um problema na memória passada, né? E no processamento de memória. Então, o que foi trabalhado comigo na ciência foi o processamento de memória, né? Trazer, resgatar algumas coisas e trabalhar para não esquecer. Então, é o que eu falo para vocês. A ciência com a medicina, eu não tenho mais o que falar. Eu só tenho que mostrar para vocês. Então, eu fico muito triste, muito chateada, muito triste de verdade, né? Das pessoas não respeitar o meu tratamento, não respeitar toda essa luta que eu tive, né? Sair por aí falando que eu sou uma mulher desequilibrada, que eu sou uma mulher louca, que mistura as coisas, né? E eu com esse tratamento gigante, né? Um tratamento que tudo foi para minha pessoa de novo. Foi um início, né? Um novo trabalho foi começar de novo, né? Estar com a pessoa que eu amo, intimidade foi algo de novo, porque lá atrás tudo bagunçado, né? Não é bagunçado das situações, é bagunçado na memória mesmo, né? Na memória mesmo, não é só nas situações, é na memória mesmo, é espasmos, é flashes, né? E o que eu fico mais feliz de tudo, como eu falo no meu livro, por isso que eu quero escrever um livro só sobre isso, é de eu não esquecer mais nada. Mas por quê? Durante o meu tratamento, treinamento, justamente para fazer as coisas e não esquecer. Foi muita coisa. Cansativo, era coisa de ler um livro 20 vezes. Por isso que hoje eu falo, peguei meu livro, já li umas 20 vezes. Verdade, o livro que eu tenho aqui. A mesma música, escutar a mesma música 50 vezes. Né? Escrever as mesmas coisas, um caderno inteiro, uma página inteira. Tipo, fazer as mesmas coisas, usar as mesmas roupas, fazer os mesmos trajetos. Galera, foi algo surreal na vida da minha pessoa, né? Então eu fico muito triste quando eu não tenho resultado e eu fico mais triste ainda quando as pessoas duvidam de tudo que eu passei e eu superei, né? Isso aqui é de emoção, porque é gratidão para sempre com a medicina, com a neuro, verdade. Vocês não têm noção. Se cuidem. Um beijo, amor, amores. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, doutores.